assuntos pouco conhecidos que talvez podem te afetar e promover sua saúde mental. Uma sensação de talvez você não ser você, como se você não estivesse conectado com o seu corpo e te visse você de fora. Uma sensação de que duvidar se a realidade que você está realmente existe, se você está lá ou é outra coisa. Isso a gente vai falar da desrealização e despersonalização. Mas vamos falar também da desassociação e despersonificação. Vamos entender sobre tudo isso hoje. Conceitos que podem ocorrer mais frequente do que você imagina. Podem te promover saúde mental caso você tenha algum caso recorrente disso, uma intercorrência dessa situação, para você não se desesperar e saber o que fazer, entender esses sinais e como resolver e intervir. E também no caso da desassociação e despersonificação, são algumas técnicas que a gente também utiliza tanto no contexto verbal de narrativas e tantos como fundamentos de algumas induções na prática da hipnose. Então vamos aprender sobre isso. Desassociação, despersonificação, despersonalização e desrealização. Sou Matheus Morari, psicólogo, hipnoterapeuta, terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família. Também sou treinador de habilidades socioemocionais. E vamos falar sobre isso hoje. Vou encaminhar essa live aqui para alguns lugares, que eu tenho que mandar ela. Tá? E daqui a pouco eu apareço aqui com vocês para falar sobre isso. Pronto, voltei. Então vamos lá. Esse assunto é pouco conhecido, mas vamos falar agora inicialmente sobre a despersonalização. É muito comum a despersonalização aparecer junto com a desrealização. Isso pode ser um sintoma, tá? Mas pode ser um transtorno. Dentro do manual estatístico, DSM, vai ter lá o transtornos desassociativos, tá? Que vai ser o transtorno de despersonalização e desrealização. Mas esse episódio, esse fenômeno, também pode acontecer separadamente, juntos em casos de estresse pós-traumático, pode acontecer também alguns casos de toque, pode acontecer também alguns casos depressivos, de pânico ou de TAG, ansiedade generalizada. Então por isso que é importante saber, porque parece loucura, mas acontece. E esse é um dos principais sintomas. As pessoas acham que estão ficando loucas, o que está acontecendo comigo, e casos recorrentes de despersonalização podem conduzir as pessoas a ideações suicidas. E o antemão que eu tenho que falar para você é o seguinte: se está acontecendo esse fenômeno ou se ocorreu, é um alerta, porque isso é sinal de um alto estresse emocional, de uma alta carga ansiolítica, de ansiedade. E é uma forma do corpo meio que se distanciar dessa dor, desse incômodo, para que você sinta menos, tá? Então parece algo, nossa, isso nunca vai acontecer comigo, mas talvez alguém que você conheça já possa ter tido essa experiência. É que ninguém gosta de comentar as maluquices, entre aspas, né, que acontece conosco. Tá? Então, a desrealização e a despersonificação, quer dizer, a despersonalização e desrealização, acontece uma sensação de não pertencer. É como se você perdesse o controle sobre si, sobre seu movimento, seu corpo, sua mente e sua existência. É como se você se distanciasse do seu eu e até da sua realidade. Como se seu corpo e sua mente estivessem fazendo movimentos involuntários e você estivesse de fora assistindo tudo isso. É como se você tivesse dúvida se realmente fosse você ali e estivesse fazendo aquilo. É um misto, da mesma forma que você está em algum lugar, é como se você não estivesse. Agora imagine você sentindo isso recorrentemente. O impacto, o prejuízo, o ataque, né, dano mental que isso pode te causar. Então você pode acabar, a pessoa acaba não sentindo o corpo. É como se ela estivesse fora desse corpo. Os pensamentos ficam muito acelerados, pensando um monte de coisa ao mesmo tempo.
E quanto mais entra nesse loop de pensar sobre o problema e temer esse problema, mais você procura o problema e mais ele aparece. Mas você não consegue sair desse loop, porque está associado à ansiedade. Tá? É como se você estivesse com dúvida se você está sonhando ou se você está acordado. Se o que está à sua volta é realmente real ou uma matrix que você está imaginando. É como se você assistisse de fora o que estivesse acontecendo com você, sem poder fazer nada. Imagina o quão ansioso é. Imagina o quão desconfortável é você estar nessa realidade. É uma prisão sem muros e sem grades, mas que você não consegue sair. Olha o paradoxo e a angústia. Tá? É como se você estivesse fluindo no passado, pensando nos problemas, preso no presente por não estar conseguindo nada, e com a cabeça lá no futuro, pensando se isso vai continuar acontecendo ou quando isso vai acabar. Imagina você estar nesses 3 estados de tempo ao mesmo tempo. Essa é uma das sensações que aparecem na despersonalização. É como se você não estivesse em si, é como se você não fosse você. É como se você não se reconhecesse. Algumas pessoas podem até ter a sensação de que os olhos são de borracha e que a face está mais flácida, que você mudou a cor. E isso é muito comum acontecer em episódios de luto, mesmo a pessoa não tem diagnóstico nenhum, mas em episódios de luto, em percas muito intensas, em momentos de traumas, estresses pós-traumáticos, assaltos, alguma coisa assim, em tratamentos, em pós-cirúrgicos de cirurgias bariátricas, cirurgias plásticas. Isso pode acontecer. Esses episódios de uma maneira episódica. Mas se a pessoa já tem um quadro de transtorno depressivo, de algum quadro de ansiedade, né? Transtorno, gente. Estou falando de ansiedade transtorno, não a ansiedade normal do nosso dia a dia. Aumenta a probabilidade da pessoa acabar tendo episódios de despersonalização, que é extremamente desconfortável. Você fica num medo constante e numa hipervigilância, tentando assumir o controle de algo que você deveria estar controlando, mas não está. É o medo de que se isso vai acontecer e de todo dia e de quais as consequências. É o medo de não conseguir voltar para si e de ficar meio que largado num universo paralelo, num campo astral diferente. Tá? Tem pessoas que associam essa despersonalização com experiências místicas e às vezes vão até procurando em lugares místicos, religiosos, mas é um fenômeno neuropsiquiátrico, tá bom? E a pessoa descreve que quando chega na clínica, eu estou enlouquecendo, eu estou ficando louco porque eu estou acontecendo isso. É até difícil de descrever e por isso que sofre mais, porque ela não consegue abrir o jogo para outras pessoas. É como se ela se sentisse num filme, como se ela fosse um impostor na sua vida. Tá? Só que tudo isso ainda está dentro de quadros neuróticos, de uma estrutura de personalidade neurótica, porque está associado a transtornos ansiosos. Tá? É como se estivesse numa ilusão e sem controle. Esses sintomas parecem familiar para você? Você já sentiu isso de alguma maneira, de algum grau, de alguma intensidade? Assim, será que eu sou eu? Aonde será que eu estou? Para que eu estou aqui? Não estou me reconhecendo? Não estou sentindo meu corpo? Como se eu não controlasse os meus próprios movimentos e pensamentos? Os pensamentos muito acelerados, como se você se desconectasse de si, da sua realidade? Isso é sinal de alto estresse. Isso é medo está associado à ansiedade. Então, medo muito alto, o estresse é muito alto. Isso é uma forma da nossa psique, da nossa mente, nos proteger. Porque imagine que... pode usar essa metáfora aqui. Imagine que isso aqui é a nossa mente. Tá? Isso aqui é a nossa mente, corpo todo integrado. E aí está tendo um estresse aqui, está tendo uma tensão, um trauma, uma dor muito grande acontecendo bem aqui. Se você ficar associado aqui, né? Fazendo com que isso vai tomando conta da sua identidade, eu sou ansioso, estou sofrendo, sou vítima e tudo mais, isso vai aumentando
a dor. E aí isso pode dar uma sobrecarga, vamos dizer assim. E aí o que a nossa mente faz? Ela desconecta. Puf, meio que para ver de fora tudo isso. É como se ela fosse uma forma de sentir menos. Aí vai tomando a figura e o fundo, né? E aí você se vê de fora. Mas como isso está acontecendo? Mas por quê? Quem sou eu? Quem que está ali? Eu que deveria estar ali, mas não estou. E assim vai acontecendo. Ou seja, está totalmente relacionado a uma dor muito grande. Tá? Então, se chegar a esse ponto é porque não foi intervido antes. Justamente as pessoas que se já acham fortonas, ou que não precisam de ajuda, ou que só a espiritualidade vai resolver, pode acabar acontecendo isso. E, gente, parece estranho, ou até cativante, para quem vê de fora, mas para quem sente, é uma prisão, é uma angústia enorme que não tem para onde você fugir. Se você não sabe os recursos, não tem para onde você fugir. Tá? Então, imagina você sentindo que você é um estranho dentro de você mesmo, como se você fosse invadido por alguém que parece você, mas você sente que não é você e não deveria estar ali, e que está controlando algo que você deveria estar controlando. Olha isso. Parece impossível de sentir isso, mas é mais comum do que você pensa. E aí vai acarretando num ciclo muito grande de sofrimento e tristeza recorrente. E essas altas cargas de tristeza e sofrimento pode gerar um esgotamento e levar a uma ideação suicida. É como se você sentisse que para que eu existo? Será que eu existo? Será que eu sou real? Será que eu já morri? Essa pessoa não sou eu. Quem que é essa pessoa? Então é um sentimento que a gente chama de auto-estranheza. Você já sentiu essa auto-estranheza? Tá? É a angústia, acho que uma das maiores angústias que tem. Então, lembrando, isso é um sintoma de alto pico de ansiedade. Tá? Pessoas que têm tendência a serem perfeccionistas aumenta a probabilidade de desenvolver essa comorbidade, de ter um episódio ou desenvolver o transtorno de despersonalização e desrealização. A sutil diferença entre despersonalização e desrealização é que a despersonificação está ligada à persona, à personalidade. Eu não sinto eu estou desconectado de mim, como se eu estivesse fora do meu corpo, da minha existência. A desrealização é como se eu me desconectasse da realidade, tá? E por isso que é comum eles acontecerem junto. É como se o mundo à minha volta não existisse, ou duvidasse se isso existisse. Será que eu pertenço a esse mundo ou não pertenço? Será que é uma Matrix ou não é? É minha casa ou não é? Onde que eu estou? Será que eu estou aqui mesmo? A pessoa tem a tendência de se beliscar, se bater, tal, morder para ver se eu estou acordado ou não, meio que para se testar. E às vezes ela faz e está com uma alteração tão grande e não sente. E somente aumenta ainda mais a tensão, a angústia. É aterrorizante. É aterrorizante, tá? Não desejo essa sensação para ninguém. Eu nunca tive, certo? Mas talvez alguém que você conheça já possa ter tido sinais. Às vezes não no grau muito alto já de desrealização e de despersonalização, mas alguns sintomas desses que eu disse pode já ter ocorrido, tá bom? E aí é muito forte essa característica também de não conseguir se controlar. E é uma tentativa de você se afastar do seu sofrimento. E aí também tem um prejuízo da memória. A pessoa às vezes não consegue se lembrar de fatos da vida dela, de fatos da minha infância. Então, porque nossas memórias, embora talvez elas não sejam tão verídicas, elas ajudam a compor a nossa realidade, o nosso senso de ser, de estar, de pertencer. Nossas memórias nos definem, influenciam sobre o nosso senso de autonomia no nosso ego. E nessa despersonalização, é como se eu também não tivesse mais acesso às minhas memórias, e isso aumenta a sensação de não ser eu, como se eu não conseguisse lembrar do que eu fiz ontem, de onde eu trabalho, quem que eu sou, quem são meus pais, da minha infância. É como se alguém tivesse roubado isso e estivesse usando ao meu prazer delas. Olha
que intensidade. Parece que isso não é possível acontecer e é papo de filme ou de maluquice, mas não é maluquice. É só uma mente hiperestimulada, uma mente tentando sobreviver a um ataque. É uma mente em busca da sobrevivência e de manter-se íntegra em meio a algum sofrimento intenso ou recorrente. Então, já que a gente percebe que viver muitas vezes está acompanhado com sofrer, embora não seja só isso, se você tem sofrimentos e se você não aprende a lidar com essas marcas de traumas, tensões, ansiedades, talvez esse sintoma possa estar mais próximo de se desenvolver, de aparecer, do que você se imagine. Então, antes que isso apareça, antes de correr o risco de ter crise ou desenvolver crises e transtorno de despersonalização e desrealização, procure ajuda profissional. Tá? Porque o acompanhamento terapêutico, em alguns casos associados à medicação, ajudam e muito a amenizar, resolver ou evitar que esse problema ocorra. Tudo isso, nesse momento, eu ainda estou falando da despersonalização e das desrealizações. Eu ainda vou falar da desassociação e da despersonificação, ok? Desrealização é a desconexão da realidade ao seu redor. Às vezes você pode sentir sons diferentes, escutar sons diferentes, ver alterações de cores, de face, do ambiente ao seu redor, ver que alguma coisa que não era para se mexer está se mexendo, e tá essa sensações de desrealização e despersonificação é muito associado também com fenômenos associados com psicotrópicos, alucinógenos, como LSD e alguns outros cogumelos aí que podem achar por aí. Tem até um documentário na Netflix falando sobre, acho que é uma viagem psicodélica, que fala um pouco sobre isso. E sintomas que eles descrevem são sintomas de despersonificação e desrealização. Então é uma capacidade mental que a gente tem em resposta a um autoestímulo. Estresse é um autoestímulo, tá? O cérebro não está em repouso diante de estresse, de medo, de ansiedade. Ele está em autoestímulo, está em alta atividade. E por isso que pode ocorrer esses fenômenos, tá? Já falei mudança de ambiente, som à sua volta. Ótimo. E aí isso pode estar associado às questões de baixa autoestima, à violência, a abuso, à morte, à sobrecarga, a coisas pós-traumáticas, a eventos pós-traumáticos, a eventos familiares, a falta de recursos, de apoio e de cuidados familiares ali dos pais, algumas negligências. E isso pode ocorrer e durar algumas horas, em um episódio, isso pode minutos, horas, isso pode ocorrer diariamente, isso pode ocorrer semanalmente, e isso pode ocorrer anualmente, ou isso pode acontecer durante um ano, você ficar com esses episódios recorrentes, pode acontecer uma vez só, então é muito variável, mas está muito associado a casos ansiolíticos, de estresse, de transtornos, tá? Então isso é algo que parece muito fora da casinha, mas repito, é mais comum do que se pensa. Então, se você acabar sentir que está tendo esses episódios, não fica lutando contra isso, querendo colocar mais pressão, que é o que você menos está precisando nesse momento, de que eu estou ficando louco, não é para sentir isso e tudo mais, e aí você se esconde, você não procura ajuda e só vai aumentando. Qualquer sinal desses, qualquer sinal, por mais brando que seja, procure uma ajuda profissional para trocar uma ideia, para ver se está tudo bem e abra o jogo para que isso não vire um problema real que te coloque em risco real, porque isso pode te colocar em risco real. E quando a gente fala, quando eu vou falar com vocês agora de desassociação e despersonificação, isso são conceitos mais aplicáveis de técnica, né? Despersonalização e desrealização são sintomas, são conceitos de sintomas.
tá? Despersonificação e desassociação são conceitos e técnicas. Então vamos lá. Personificação é uma figura de linguagem onde a gente vai acabar atribuindo características não humanas a coisas humanas. Olha a confusão que eu dou na minha cabeça. A características humanas a coisas não humanas. Por exemplo, características humanas para animal, para objeto. Tratar ele de uma maneira mais humanizada. Tá? Então fica de uma maneira até mais emocional. Tá? E quando a gente está falando de despersonificação, é a gente fazer essa desassociação. Então vamos lá. Quando eu despersonifico, eu estou sendo mais objetivo, eu estou me afastando um pouco mais das minhas emoções, das minhas expectativas emocionais, para deixar a minha narrativa, o meu posicionamento, o meu pensamento mais objetivo, tá? Mais impessoal, e tirar os aspectos humanos daquilo. Deixa eu pensar numa questão mais prática. Muitas vezes por problema. Às vezes a gente coloca atributos num problema como se o problema fosse realmente uma pessoa, como se aquela ansiedade, como se as contas a pagar, como se a minha angústia fosse uma pessoa. E aí que tá. A personificação eu uso como técnica para melhorar, mas às vezes é a despersonificação que é a técnica. O que isso quer dizer? Às vezes com algumas pessoas, com alguns pacientes, eu personifico o sintoma. É a ansiedade, vamos dar nome para essa ansiedade. Como que ela seria alta, magra, é um monstro, é uma pessoa, com quem ela se parece, qual cor que ela tem, para ajudar a pessoa a se relacionar com esse sintoma de uma maneira diferente. Só que tem pessoas que já estão fazendo isso disfuncionalmente. Tá? Elas colocam características como se realmente fosse uma assombração ali, como se realmente existisse alguém, né, no espectro do sintoma e do problema, a aterrorizando. Então, nesse caso, eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que despersonificar para que essa pessoa olhe de um viés mais objetivo, menos humano, mais impessoal, para a gente destrinchar esse problema e encontrar soluções objetivas. Tá vendo como algumas coisas são meio complexas, né? Algumas ideias meio malucas. Tá? Esse é o meu mundo, esse é o meu campo de estudo e de trabalho. Tá? Então a despersonificação é a gente tirar aspectos, características humanas, como se nossos problemas ou decisões ou objetos ou animais tivessem características de uma característica humana, né? Que é pensar sobre o pensamento ou juízo de valor sobre alguma coisa, certo? Porque cachorro não acha nada. Ele está achando que está se sentindo abandonado, que eu abandonei, ou ele está pensando que eu sou egoísta. Cachorro não tem esse mesmo tipo de raciocínio cognitivo que a gente. Cachorro é mais instintivo, ação e reação. Tem uma estrutura de pensamento totalmente diferente. E às vezes a gente acaba atribuindo essas características humanas ao animal, e isso coloca problemas na tutoria, né, desses animais. E aí a desassociação está associado à despersonificação. Na hipnose a gente usa muito essa característica de desassociar, que é o núcleo de tudo isso, né? O despersonificar, despersonalizar, o desrealizar, não deixa de ser tudo isso uma desassociação. Eu me desassocio. O que é associar? É uma coisa estar conectada com outra, né? Sócios. Desassociar é um separar. Então, uma técnica que a gente usa, que é o cura rápida de fobias, que vem da PNL, a gente faz a pessoa como se fosse assistir, tem uma tela lá do episódio fóbico acontecendo, só que a pessoa está assistindo na tela, sentada numa cadeira. Só que aí ela vai sair do corpo dela e vai assistir ela lá no lugar da cadeira do cinema, assistindo a cena. Então ela está se assistindo a cena. A gente coloca duas camadas de desassociação. Porque quando eu me desassocio, eu tiro essa distância segura do problema, da dor. Tá?
E aí eu consigo trabalhar, mudar ali as submodalidades que a gente fala, e não deixa de ser, no seu fundamento psicológico, uma técnica de dessensibilização sistemática para alterar a fobia, o medo, seja de barata, seja um medo de dirigir, ou uma memória de trauma, um medo de água, e assim sucessivamente. Então a gente desassocia, a gente se distancia do problema. Então às vezes você está com a sua cabeça ali muito associada àqueles problemas, àquelas tensões. Calma lá, escreve aquelas tensões, aqueles problemas, olha de fora, se imagina de fora. Outra técnica que não deixa de ser uma técnica de desassociação é o seguinte: imagine que um amigo chega até você falando essas queixas. Como que você orientaria esse amigo? O que você pensaria sobre isso? Por quê? Quando não é o outro, quando não sou eu, é o outro, a gente consegue ter uma visão às vezes diferente. Tanto é que a gente consegue dar melhores conselhos para amigos, e muitas vezes a gente não consegue aplicar esses mesmos fundamentos e conselhos na nossa vida. É ou não é verdade? Por quê? A gente está desassociado dos problemas dos amigos. Então, fazer isso conscientemente, tá? Usar a despersonalização e a desrealização intencional é desassociar. Só que em vez de fazer isso por um mecanismo de autoestresse, ansiogênico, angustiante, que me aprisiona, eu faço isso intencionalmente. Imagina você se vendo de fora, o que você faria, o que você mudaria. Imagina esse problema saindo da sua cabeça e está na sua frente. Imagina essa cena vai sair, vai vir, você toma distância e você vê se assistindo. Agora você se associa e vê como que está, desassocia de novo. Então, tomar essa distância para analisar, para criar uma estratégia, para no mínimo amenizar essa carga que parece estar dentro de mim. Então tira essa carga, desassocia, muda, coloca num pote, joga longe, muda a cor, quebra, vai virar uma outra coisa mais agradável, agora volta mais agradável. Tudo isso são alterações de submodalidades, de ressignificar os conceitos, de alterar as percepções emocionais e se distanciar, desassociar do estado, do problema, da memória, do trauma, da preocupação. Tá? Então, a despersonificação e desassociação tem o mesmo núcleo, né? São técnicas que a gente aplica. A despersonalização e a desrealização são sintomas que pode acabar acometendo você. Tá bom? Então, por que eu vim fazer isso? Por que eu vim falar sobre esse tema que é pouco pesquisado? Eu fiquei pensando, você é pouco pesquisado porque o povo não quer saber. Realmente, talvez não queira saber. Mas eu estou a fim de falar. Porque são temas, justamente esses temas que não são falados, que às vezes pode deixar lacunas ali nas pessoas e elas terem um sofrimento absurdo por falta de conhecimento. Então agora você já sabe que se você conhecer alguém que trouxe essa queixa de que eu estou ficando maluco, eu não estou me sentindo parece que eu não estou no meu corpo, ou parece que a realidade não estou aqui, alguma coisa acontecendo, você, já escutei falar sobre isso, procura um profissional, o que está acontecendo, tá? E quais seriam então os passos a serem feitos para remediar ou se intervir nos casos de despersonalização e desrealização? A técnica de desassociação é uma que dá para fazer, tá? Mas enfim, o mais importante é você tomar consciência do problema. Você perceber que é só a sua mente querendo se proteger de algo, se defender. Que tá tudo bem, que mesmo você tendo essa sensação, é só seu corpo tomando um fôlego. É só uma autorregulação que pode parecer angustiante, mas que não te oferece risco algum. Que mais cedo ou mais tarde ela vai passar. E você vai poder se cuidar melhor. Então é não entrar em desespero. Mas para isso você tem que tomar consciência do problema. De que isso está ocorrendo e que tem alguma coisa acontecendo. Outro passo que eu falo que é identificar o ataque. Se é um mecanismo de defesa, se você está se defendendo é porque está tendo um ataque. Não existe defesa sem ataque, né? Então qual que é o ataque? Aonde que realmente está o problema? Qual é o causador da ansiedade? Qual é o trauma? Qual é a sobrecarga? Qual é o estresse? Qual é o evento que está acontecendo que está te conduzindo a um estado mental dessa maneira?
Qual outras posturas que você deveria desenvolver? Porque se está tendo um estado e você está desenvolvendo esse sintoma, é porque a forma que você está lidando não está funcional. Então, como criar uma forma funcional? Identifiquei o problema. Então, identifique qual é o ataque. Técnicas que baixam a ansiedade, e aí eu já ensinei várias, e tem um curso só para isso, Ansiedade Sem Medo, já vai evitar esse sintoma de acontecer, porque ele só acontece porque a ansiedade está alta. Tá? Então, se eu vou aprendendo a regular as emoções e a baixar a minha ansiedade, dificilmente vai ter os sintomas de desrealização e despersonalização. Tá? Terapia e remédio não deixa de ser a principal ferramenta de intervenção realmente se isso se tornar um problema mais sério. Tá? E se atentar às sensações físicas. Eu sei que isso pode ser difícil, mas, estou me sentindo que eu estou desassociando, que eu estou me vendo de fora, que eu não estou em mim, que parece que o meu corpo não sou eu. Calma, olha ao seu redor o que você consegue ver, é a sua casa, é a sua roupa, você está ali, respira, busca escutar ao seu redor os ruídos, que o ruído do ar-condicionado, algum outro ruído que possa estar acontecendo, de uma torneira, tá? O que você pode sentir o cheiro, vai se conectando aos seus sentidos. Isso também pode ser um caminho para você voltar a sentir que você está no controle, ou que no mínimo você está ali, você pode estar se sentindo estranho, mas logo isso vai passar. Tá? Então eu vi um relato de um médico, nos vídeos que eu estava assistindo, um médico falando que teve um episódio de despersonalização. Ele tirou 48 horas, ficou 2 noites seguidas sem dormir, atendendo uma pessoa atrás da outra, enchendo a cabeça de café, que é um baita de um neuroestimulante, e na hora que ele chegou em casa, que ele foi se olhar no espelho, ele sentiu que aquele não era ele. Quem que era aquele? Mas como que assim? Quem que eu tô aqui? O que que tá acontecendo? Sentiu que o rosto dele estava diferente, como se fosse o olho fosse de vidro e a pele de borracha. Só que aí ele respirou e falou assim: opa, isso é porque eu estou cansado, minha mente está cansada, ela está querendo me desligar, ela está querendo distanciar do problema. É fácil fazer isso? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma Matheus, pronto, nossa, descobri o Brasil. É só aplicar isso. Não é só. Embora pareça que falando seja simples, na prática nem sempre é possível. E para falar bem a verdade, se eu for bem otimista, é 50% de chance de essa autopercepção, de você ter tomado consciência do problema, se realmente acontecer num episódio muito estressante, né, de pessoa que já tem algum transtorno, está sendo uma comorbidade, e simplesmente com esse diálogo ter alguma melhora. Ainda mais a pessoa sozinha. Agora, se a pessoa já é acompanhada terapeuticamente, já tem algumas noções, já domina algumas técnicas, já tem uma autopercepção, uma habilidade de introspecção mais desenvolvida, fica mais fácil ela conseguir aplicar, identificar o ataque e tomar consciência do problema. Tá? Mas pesquisem, se você ficou curioso, pesquise mais sobre despersonalização. As coisas que você vai achar não vai ser tão diferente do que eu falei aqui para você. Vão ser formas diferentes de dizer a mesma coisa, tá? Mas é uma sensação angustiante. Imagina você sentir que não está em você, ao mesmo tempo que você está se vendo, e sentir que não está ali ao mesmo tempo que você está, mas você não está sentindo, e achar que aquilo é uma ilusão e que alguém está te controlando e você não consegue controlar, e que não sou eu aí, quem é, eu só quero ser eu, só quero estar em mim, e com medo, uma vigilância frequente, com uma sensação de que está enlouquecendo, com pensamentos que não param, como se você estivesse fora do seu corpo e alguém estivesse te controlando, tá? Nessa autoestranheza, com não conseguindo lembrar da sua história, como se você estivesse no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Olha só. Evite que isso aconteça. Evite. É possível evitar. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui. É isso. Para você que queira amenizar e evitar esses sintomas, a base é autoconhecimento, estudar sobre emoções, inteligência emocional, estudar sobre saúde mental,
e aprender sobre ansiedade. E olha que maravilha. Eu tenho cursos, tá? Online, digitais. Pronto, é só clicar lá, pegar o link, tudo, comprar e já começar a estudar. Que vão te ensinar a regulação emocional, o que são emoções, como identificar essas emoções e técnicas de inteligência emocional, mais de uma, e técnicas práticas aplicáveis passo a passo, para você já sair aplicando e colher os resultados. Um curso de saúde mental para você entender os aspectos da saúde mental, o que é saúde mental, o que afeta, o que não afeta, como prevenir, coisas que você nem sequer imaginava e que você precisa saber. Por que precisa saber? Porque os índices de doença mental só aumentam, nossa sociedade fica mais doente a cada dia e as emoções, que somos seres emocionais, acabam nos afetando cada vez mais. É a nossa linguagem, se a gente não aprender a dominar, a gente está lascado. Tá? O nível de adoecimento mental só aumenta. Suicídio, então, infelizmente, e a ansiedade acompanha tudo isso. Eu também tenho um curso. Sem muita lorota, eu explico sobre ansiedade, explico ali alguns conceitos, fundamentos, e já vou também em técnicas, em princípios, para você já ir lidando de uma maneira diferente com a sua ansiedade. Entender que o objetivo não é acabar com a ansiedade. Entender para que ela serve e como lidar e se relacionar com ela. Parece estranho isso, mas isso é a pegada mais eficiente para você ficar bem. Se você quer saber mais sobre esses cursos, na minha bio tem informações sobre isso, ou no link que você vai ver aqui embaixo, ou me manda mensagem. Matheus, eu quero aprender sobre saúde mental, controle de ansiedade e inteligência emocional. Lógico que o mais eficiente, o mais personalizado, vai ser uma terapia, para entender sua própria história de vida, quais são seus reais sintomas, o que realmente precisa ser mexido. Mas a decisão é sua, o caminho é seu, de qualquer maneira. Estou aberto a te escutar, conversar no Ronca Pedaço. Tá? Não é propriamente uma sessão, mas eu posso conversar, te orientar a entender mais sua necessidade. Estou aberto, fique à vontade para mandar mensagem, a gente trocar ideia, eu te orientar a entender um pouco mais sobre você, o que você está precisando e buscando. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui, obrigado pela sua colaboração. Espero que você faça o protocolo digital, curtir, comentar e compartilhar, um gesto de reciprocidade para fazer isso alcançar mais pessoas. Fiquem com Deus, boa noite e até mais, até a próxima live. Tchau, tchau.